Vejo. Vocês estão vendo? Estamos Sim. vendo, professor. Bom dia, Peraí. pessoal. Bom dia. Deixa eu sair da... Deixa eu diminuir aqui para isso. Vocês me veem? Veem o mouse direitinho? Sim. Está mudando? Está Temos os mudando? dois. Tá mudando. E dá Então para ver o vamos lá. mouse. Quando você falar, eu começo. Pode começar, tranquilo. Então vamos lá. Eu resolvi falar, gente, dos aspectos práticos de anticoagulação. É bem assim, abordar de uma forma bem prática, bem objetiva e colocar coisas do dia a dia. Então, é uma aula mais voltada para o residente mesmo, e para discutir coisas do dia a dia mesmo, né? Na prática clínica da anticoagulação, que a gente vai usar em trombose venosa, basicamente, né? Trombose de membros ou trombose locais especiais. A anticoagulação não muda muito nessas situações. A gente usa na fibrilação atrial, por exemplo, que é um paciente que a gente tem muito estudo com os novos anticoagulantes, por isso que eu coloquei aqui, que é um paciente especial, diferente desse paciente da trombose, né? O paciente com FA, ele não é um coagulopata, né? Não é um doente da coagulação, ele só faz trombo porque o coração tremelica lá. Então, ele é diferente do paciente com trombose venosa, que é um paciente que sabe fazer trombose, então tem outros fatores de risco e tudo. E a prevenção de trombose em várias situações clínicas, cirurgia, internação, o paciente UTI, enfim, em outras situações fora do hospital. Mas, antes da gente falar de anticoagulação, o que eu queria lembrar, a gente costumava usar uma frase, né, que hemorragia a gente trata e trombose mata, mas não é bem verdade, não. Esse estudo é interessante, é já antigo, mas é para mostrar que a razão de fatalidade, de mortalidade da hemorragia é maior do que a de trombose, o que leva, né, é bem maior, né, 11,3% versus 3,6% da trombose. A porcentagem de quem morreu de trombose dentre todos que tiveram trombose, né, na verdade. Então, é só para lembrar que a complicação importante da anticoagulação é o sangramento, né? E é uma coisa que a gente não consegue ter, os anticoagulantes sangram, fazem sangrar. Eu brinco, né? Se não quer que sangra, dá floral de bar, mas se não for, vai sangrar, né? Não tem muito jeito. A evolução dos anticoagulantes, aqui é uma evolução histórica, tá vendo, Gordinho, como 100 anos passa rapidinho? A gente estava falando agora na coisa. Aqui a gente está com, eu coloquei em azul os parenterais e em rosa os orais, só para lembrar, né, a heparina e a varfarina a gente conhece há muito tempo e usa há muito tempo. E a partir dos anos 80 é que as inovações vieram, primeiro com a heparina de baixo peso, que é uma droga parenteral, a antitrombina, a bilvalirudina, que também é parenteral, o fondaparinux, que é uma evolução, e que só em 2008 a gente começou a ter drogas via oral para substituir a varfarina. Então, a varfarina a gente usou durante todo esse tempo, e a partir de 2008 que foram aprovadas a dabigatran e a rivaroxabana, e daí para frente vieram outros, e o que estão entrando no mercado ainda estão na nuvem, mas logo, logo vão baixar aqui, que são os inibidores de fator 11, que são drogas em teste que são promissoras para algumas indicações, mas eu não vou discutir os inibidores de 11 hoje, a gente vai falar desses que estão no mercado que se acha na farmácia, tá certo? Então, começando com as heparinas. A heparina
é um mucopolissacarídeo, você lembra disso, né? A gente tem heparina não fracionada, que é aquela que sai do intestino do porco, é um produto biológico, então, tá? E ela é um mucopolissacarídeo de alto peso molecular, na verdade, são fragmentos de vários tamanhos, geralmente de alto peso molecular. Então, a ação dela é se ligar à antitrombina, você está vendo aqui a antitrombina, essa molécula verde, isso aqui é a trombina, e a heparina ela se liga na molécula verde e amplia o efeito inibidor sobre a trombina ou sobre o 10 ativado, que são os principais alvos da antitrombina. Então, ela age através da antitrombina, tá certo? A heparina não fracionada, então, tem moléculas grandes que abraçam tanto a antitrombina quanto a trombina e consegue ter um efeito antitrombina importante, tá? A partir dos anos 80, vocês viram lá, a gente despolimerizou isso aqui, na escola, a Helena Naber trabalhou nisso, na despolimerização química ou enzimática, né? Da heparina não fracionada para fazer fragmentos menores, e isso é heparina de baixo peso, tá certo? Então, na verdade, é a mesma droga, é o mesmo porco, é o mesmo intestino do porco, tá? Também biológica. E ela tem fragmentos menores. E qual é a vantagem disso? É que esses pequenos fragmentos não são muito bons para inibir trombina, mas eles inibem bem o 10 ativado, porque a trombina eu preciso que ela abrace a trombina também, e o 10 ativado não precisa disso. Então, a heparina de baixo peso molecular tem essa vantagem. E, clinicamente, a vantagem é que ela tem uma biodisponibilidade melhor, vocês sabem disso, você faz heparina de baixo peso, a dose é em miligrama por quilo, ou unidade por quilo, né? E ela é mais ou menos fixa e ela é reprodutível no indivíduo, você não precisa monitorar, enquanto a heparina não fracionada você precisa. E andando um pouquinho mais para frente, sim, foi sintetizado o pentasacarídeo, que é o ponto de ligação entre a antitrombina e a heparina, e isso é o fondaparinux. Fondaparinux é uma droga sintética, então não precisa do porco, e que tem o mesmo efeito. É uma droga, na verdade, muito boa, mas eu acho que ela é submarketing, né? É uma questão de marketing mesmo. Vende pouco porque tem pouco porque vende pouco, e vai assim. Mas é uma droga muito boa. E parece muito com a heparina de baixo peso, tá certo? Então, heparina não fracionada, como é que a gente faz? A gente faz, né, na veia, né? Em infusão com bomba. Antigamente, quando não tinha bomba, a gente fazia sem bomba mesmo e dava certo, né? A bomba é só uma questão até de segurança para o paciente. Você faz um bolos e mantém uma infusão e ajusta o TTPA. Bom, quanto que precisa? De 2 a 2,5 de prolongamento do TTPA, né? Eu preciso prolongá-lo 2 a 2,5, mas depende do reagente. Esse estudo aqui mostra para você, isso aqui são as mesmas amostras feitas com vários reagentes e vários aparelhos, cada um é uma amostra num aparelho e num reagente, tá? E você vê aqui representado em segundos aqui na relação, que torna a coisa mais homogênea, mas mesmo assim você vê que no mesmo paciente, do mesma amostra, né? Você tem pacientes que estão abaixo da faixa terapêutica e indivíduos acima da faixa terapêutica na mesma amostra, a depender do reagente que você usa. Então, é recomendado que cada laboratório te conte mais ou menos a faixa terapêutica de cada reagente. Isso o laboratório faz. Então, a gente faz e uma outra coisa que eu queria falar aqui.
O legal disso aqui é que se eu tenho, então, a dose específica para aquele doente, eu vou, se eu precisar parar porque ele sangrou, porque ele vai fazer uma cirurgia, eu suspendo a droga, em 4 horas ela está retirada da circulação, se ele tiver função renal normal, ou se eu precisar antes das 4 horas, eu faço protamina, que é uma proteína que é carregada positivamente, ela tem muita lisina, como a heparina é muito sulfatada, ela é muito negativa, então, por carga, ela inibe. E ela é boa para inibir heparina não fracionada, ela é menos eficiente na heparina de baixo peso, tá? E aí, como é que a gente faz aquilo lá? A gente faz um bolos e mantém a infusão. Não precisa fazer TTPA a cada 4 horas. A verdade é que eu faço bolos e inicio a infusão, e dentro de 4 horas eu olho o TTPA. Se eu não precisar ajustar, eu posso olhar ele no dia seguinte. Se eu precisar ajustar, em 4 horas eu olho, percebe? Não é para deixar de horário, fazer isso de horário. E você ajustar a dose, lembrando que cada paciente vai ter sua dose. Se você usar essas 18 unidades por quilo por hora, você vai pegar 80% dos pacientes, vai estar bem anticoagulado, tá certo? Que corresponde a 0,7 a 1 unidade de anti-10, como dosagem da heparina, né? E alguns pacientes, então, vão estar abaixo, vão precisar de mais, alguns pacientes vão precisar de menos, e você vai diminuir a dose de infusão. E lembrar que no primeiro dia pode precisar de mais ou menos, e ao longo dos dias isso modificar, por isso que você precisa fazer esse ajuste e olhar todo dia. A heparina, essa mesma heparina não fracionada pode ser dada por via subcutânea, a gente usa isso a cada 8 horas, a cada 12 horas, para manter uma heparinemia de 0,3 a 0,7 na profilaxia, ou 0,7 a 1 unidades por ml de anti-10 ativado, isso não é TTPA, tá? É anti-10. Se você der uma dose maior, o que não é muito cômodo, porque você, para dar uma dose maior para fazer heparina de tratamento, como se fosse infusão, você precisa usar grandes volumes subcutâneos. Então, não é assim tão fácil de fazer isso, não. Mas é só para lembrar que isso é possível de ser feito, mas sempre preferi a via intravenosa mesmo, tá? A heparina de baixo peso molecular, você vai dar ou 1 unidade para cada quilo a cada 12 horas, ou 1,5 a 2 unidades a cada 24 horas. A gente prefere sempre dar a cada 12, porque aí eu tenho um intervalo menor. Se eu tiver sangramento, eu tenho menos doses circulando, né, do que uma a cada 24 horas. É por isso que a gente prefere a cada 12. Ela não precisa ser monitorada, não deve monitorar, e você só vai considerar monitorar se você tiver comprometimento de função renal ou extremos de peso, né? Sempre que o clearance for abaixo, né, clearance de creatinina abaixo de 30, é melhor usar a heparina não fracionada, tá? Porque o que acontece? Se você der uma heparina num paciente sem rim, você der uma injeção de 40 miligramas ou 60 miligramas de enoxaparina subcutânea, o que vai acontecer é que ele vai fazer pico e não vai diminuir. A hora que você der o próximo, ele vai acumular, e aí ele sangra uma hora por conta de superdosagem, tá certo? Mas uma injeção não vai fazer isso, é o acúmulo delas que vai fazer a superdosagem, tá? Guardar isso. Ela não deve ser usada, então, em pacientes de insuficiência renal, e quando você for monitorar, você vai monitorar no vale, né? Que é para ver o quanto sobrou. Se ainda sobrou muito, se ainda tem mais de 0,5 unidades em paciente que você está anticoagulando, você vai postergar a dose, tá certo? Essa é a ideia. A dosagem não é feita por TTPA, mas ela precisa de um cromogênico, que é o fator anti-10 ativado, tá?
com a curva feita para a heparina que você está usando, se é enoxaparina, se é dalteparina. Atualmente a gente tem basicamente a enoxaparina mesmo no Brasil, tá certo? Então, esse aqui é um resumo do que eu falei, né? A enoxa, eu preciso para o tratamento de 0,7 a 1, da heparina não fracionada, o TTPA de 2 a 2,5. O fondaparinux, a gente nem faz isso, basicamente é 7,5 miligramas em pacientes que têm entre 50 e 100 quilos. Eu vou discutir um pouco isso de peso mais para frente. Começando os orais, a varfarina. A varfarina é essa molécula aqui que parece com a vitamina K, né? Olha como ela parece. E ela compete com a vitamina K para fazer essa carboxilação aqui, no resíduo de ácido glutâmico, na proteína do fator de coagulação. Então, basicamente, ela não é um inibidor. Você faz o seu fator de coagulação, normalmente você carboxila para ele conseguir grudar na plaqueta aqui, ó, ficar todo mundo juntinho e amplificar a geração de trombina, tá certo? Então, quando você dá varfarina para a pessoa, o que você está fazendo é diminuir o nível dos fatores de coagulação ativos. Não é uma inibição, é uma redução da concentração desses fatores, tá certo? Eu costumo comparar, é como se você tivesse uma canaleta com uma água escorrendo. A varfarina, você fecha um pouco a torneira, então a água vai ser menor. Essa água é a geração de trombina. Os inibidores, eu ponho um anteparo e a água para de correr. Essa é a diferença, fazendo uma analogia, entre usar varfarina e usar heparina, por exemplo, ou os outros inibidores diretos, né? Lembrar quais as questões em relação à varfarina é que cada um precisa da sua dose e você precisa monitorar isso. E, né, aqui é um coagucheck que a gente usa muito no consultório. Cada paciente tem o seu e faz e manda no WhatsApp, né, a resposta e você controla. Ou o ambulatório que vocês estão cansados de fazer na quarta-feira, que é basicamente monitorar essa dose, né? Se eu tiver superdosagem, é só da vitamina K, ela ganha da varfarina, né? E eu preciso de pelo menos 6 horas para fazer essa carboxilação e voltar ao RNI, né? Então, vocês já viram eu fazer isso também. Basicamente, isso aqui é um exemplo de um paciente, né? É um paciente que teve alta, e na enfermaria fizeram dose de ataque para ele, tá vendo? 3, 2, 1, comprimido. Começa 3 comprimidos, 2 comprimidos, 1 comprimido no primeiro dia. E isso aqui é muito bom, porque rapidamente o RNI prolonga. E aí a pessoa que está cuidando do paciente dá alta para ele, feliz da vida, porque está bom, né? Então já dá para ir embora. E manda ele de alta. Aí ele chega para a gente no ambulatório com RNI de 1,30, e a gente não sabe que dose vai ser, e vai aumentando até que ele faz um RNI maior que 9, aí a gente suspende, enfim. Por que é isso? Porque quando você dá varfarina para o paciente, ela vai diminuir os fatores K dependentes. O 7 é um fator que tem uma vida média muito curta. Então, ele logo reduz, o RNI prolonga, mas esse cara não está anticoagulado, porque o 10 e o 2, olha, eles demoram 3 dias para cair a 50%, né? Então, esse RNI que esse cara teve de alta não reflete o grau de anticoagulação. A outra questão é que a proteína C, lembra dela? Ela também tem vida média curta, então ela também reduz. E o que eu estou fazendo quando eu dou a varfarina para o sujeito? Apesar de ter um RNI prolongado, eu tenho uma deficiência de proteína C e eu tenho 2-hiprotrombina, ó, o fator 10 e protrombina altos o suficiente para ele fazer retrombose. Por isso que eu preciso fazer os dois juntos, pelo menos 5 dias, né? Para eu cobrir isso até que esses fatores cheguem lá no local. Isso é especialmente importante nos pacientes com trombose ativa. Isso é menos importante no paciente com FA, que você vai começar a anticoagular. Você vê que os cardiologistas não fazem isso.
Eles tinham mania, inclusive, de internar paciente para fazer noxa. Não precisa internar para fazer isso. Você pode dar alta e manter noxa do paciente em casa, se ele puder comprar ou ter a noxa, tá certo? O nível de anticoagulação adequado, né? Vocês vão todos saber que é de 2 a 3, mas eu acho que tem um pouco de marketing nesse 2 a 3. Que aí você vai dizer que a varfarina é ruim, porque a maioria dos pacientes está fora dessa faixa. Geralmente estão mesmo, muita gente acima de 3. Mas, na verdade, se eu olhar isso daqui, esse trabalho mostra o quanto na clínica de Leiden, que foi as primeiras clínicas de anticoagulação, que você vê que entre 2 e 4, a chance de trombosar e a chance de hemorragia é menor, tá? Então, às vezes, vocês veem eu fazer isso no ambulatório, ele está um pouquinho acima de 3, 3,5, a gente não mexe na dose, esse paciente está bem anticoagulado, com pouco risco de trombose e de sangramento, e esse estudo mostra isso para a gente. A outra coisa é a vitamina K, né? Você tirar a dieta, modificar a dieta, a gente fazia muito isso. Isso aqui é a quantidade de vitamina K por grama, por 100 gramas de alimento. Você vê que a couve é a que mais tem, salsa, quem come tabule, né? Mas o que a gente faz hoje é manter a dieta normal que o paciente come normalmente, sem fazer restrição, e aí eu dou quanto antivitamina K ele precisa. E isso a gente sabe que pacientes que tomam mais, comem mais vitamina K, têm um RNI mais estável do que o paciente que toma, que faz restrição de dieta, né? A gente faz, normalmente eu peço para não comer couve, não comer demais dessas coisas, mas geralmente a quantidade que ele come por refeição é suficiente para eu ter uma estabilidade na dieta. E isso é verdade ao contrário. O paciente que fica resfriado, não come, fica inapetente e continua tomando a mesma dose, ele tende a fazer superdosagem, né? Só para lembrar essa coisa que a gente vê na prática. E aí, a partir de 2008, os inibidores diretos, que são moléculas sintéticas, aqui é a cara delas, tá? A varfarina, ela é uma molécula natural. Tá? Hoje ela é sintética, mas ela veio de natural. Essas não. Essas foram inventadas. É muito legal você ver a história disso aqui. Quem tiver curiosidade, vale a pena olhar. A rivaroxabana, por exemplo, para ela surgir, eles olharam 200 mil moléculas, porque eles ficavam mexendo nos grupamentos para poder você ter absorção oral, para você ter um nível plasmático constante, enfim, para você poder dar essa droga e não monitorar, o trabalho que os laboratórios da indústria farmacêutica fez foi realmente impressionante, tá? A história da Riva é muito bonita nesse sentido. Então, eles estão aqui, eu já falei para vocês, ele não precisa da antitrombina, ele entra direto aqui a dabigatrana na trombina, aqui é a idoxa no 10 ativado, então a Riva, a idoxa e a pixabana são anti-10 e a dabigatrana antitrombina, tá certo? A performance desses DOACs, eu vou falar aqui da trombose venosa, só que a gente lida mais, ele foi sempre não inferior à varfarina. Isso aqui são os estudos fundamentais, né, que fizeram a aprovação deles em FDA, nas agências todas, tá? Então, você vê a dabigatrana sempre comparada com a varfarina. Dabigatrana, a Riva, a Pixa e a Edoxa. E você vê que é sempre comparada à varfarina, você não tem comparação direta entre eles, mas aqui dá para a gente ter ideia de quanto eu tinha de recorrência em varfarina, que sugere que as populações não são iguais, tá vendo? E o efeito de cada uma delas é não inferior, ou seja, ela é tão boa, eles são tão bons quanto a varfarina com relação à trombose, e alguns são melhores que a varfarina, que é o que está marcado em vermelho,
em termos de sangramento maior, sangramento grave, tá? Então, a idoxa foi sempre melhor que a varfarina, a pixa também, a rivaroxabana foi igual, a dabigatrana foi igual, só quando eu uso dose reduzida é que ela é sangramento. Mas quando eu vou para o sangramento intracraniano, todos eles sangram menos do que a varfarina, e sangram bem menos, tá? A redução é importante, só que o risco absoluto é bem menor, tá, gente? Então, o risco de AVC hemorrágico é bem menor, o risco absoluto, né? Aquela história de o número necessário para tratar ou para causar risco é grande, né? Para esse efeito. E o sangramento gastrointestinal é geralmente maior nos DOACs do que na varfarina. Então, dependendo do seu doente, isso aqui pode ser importante para a sua decisão. A outra coisa dos DOACs é que eles são todos de excreção renal, né? Como a heparina. A varfarina não. A varfarina é a droga do cara com insuficiência renal, porque não é excretada pelo rim. E você vê aqui o indivíduo normal é esse cor-de-rosa, e à medida que você vai perdendo função renal, você vai acumulando a droga, né? Então, isso causa o acúmulo da droga. Como eu falei para vocês, não é para monitorizar DOAC, mas se eu tiver que monitorizar, é um anti-10 específico, não é aquele usado para inox, é usado para rivaroxabana, ou para pixa, ou para idoxa, se você quiser monitorar. E aqui você pode olhar ou no pico, em 2 horas, ou antes da próxima tomada, que é no vale, né, que a gente chama. Depende do que você quer. Se você quer ver se a sua droga está atrapalhando o pico, se você quer saber se está acumulando, é o vale. E aqui você tem a quantidade de dose, a concentração. Isso aqui é visto por HPLC, né? É comparado por HPLC para definir a concentração terapêutica dessas drogas. E aí as doses, né? Elas são fixas, então, 150 2 vezes para a dabiga, 5 miligramas 2 vezes para a pixa, 60 para a idoxa e 20 para a riva, são as doses habituais. A gente tem reduções de dose, basicamente com o clearance de creatinina, né, diminuído, eu diminuo a dose. O 110 da bigatrina só existe nos Estados Unidos, o 110 não, o 75, mas, enfim, na verdade, em pacientes com comprometimento renal, você não deve usar. Na pixabana, você pode reduzir por causa de peso, por causa da creatinina, por causa da idade. Na idoxa, por causa de peso, creatinina e algumas drogas, especialmente cardiologistas usam, né? E a rivaroxabana com clearance menor que 50, você usa 15, e com clearances menores que 30 ou 25, depende da droga, da bula, você não deve usar o DOAC. Primeira coisa que a gente tinha que na varfarina você tem muita interação com droga, e tem mesmo, e que os DOACs teriam menos interação. É verdade, eles têm menos interação, sim, mas não são tão isentos de interação assim. Então, a riva e a pixa são basicamente citocromo, e a dabiga e a doxa é basicamente a glicoproteína ATP. E vocês têm aqui uma lista que já é antiga, hein? Isso aqui é de 2016, 2012, na verdade. Essa lista deve ser maior, tá? Hoje, a gente sabe mais. Mas drogas que reduzem a ação e que aumentam a ação e que são não muito diferentes das que influenciam a varfarina mesmo, né? Então, só para lembrar, por exemplo, né, a carbamazepina, a rifampicina, a fenitoína, né, os pacientes com tratamento de tuberculose ou tratamento anticonvulsivante, ele induz a glicoproteína P e diminui a concentração da droga, tanto na varfarina quanto na dabiga e na idoxa, por exemplo, tá? E aqui, eu só coloquei aqui para vocês terem a referência,
mais os DOACs e os vários tratamentos em oncologia, tá? Mas aí você tem as tabelas e você vai olhar para decidir, aí eu já vou falar de uma vez, para decidir se você está com usando uma droga para tratar o câncer que interfira com o seu anticoagulante, use inox. Usa inoxa naquele período, depois você volta para o DOAC, tá? É simples assim, a gente pode fazer essa troca, né? O tratamento, então. A coisa mais importante para falar do tratamento inicial, e isso é para vocês que estão trabalhando no pronto-socorro, que são os jovens, eu brinco que os pronto-socorro agora só entram de máscara, né? Mas vocês que estão lá na frente e que atendem esse paciente que vem na UPA, é o seguinte, o primeiro tratamento define muito a recorrência e as complicações posteriores desse paciente, tá? Esses estudos são 2 estudos, esse com o zimelagatrana, que foi o primeiro lá, que foi lançado no mercado e depois retirado porque causou insuficiência hepática, né? Então, ele foi retirado, era da AstraZeneca, que retardou um bocado, foi no começo dos anos 2000, que retardou um bocado os demais, tá? E esse da Hidraparinux, que também não emplacou como droga, por causa do marketing, é uma boa droga, que dado uma vez por semana, mas enfim, é só para mostrar para vocês esses 2 gráficos, que a recorrência é no começo, tá vendo? Tanto que os estudos de todos os outros anticoagulantes orais que vieram, eu tenho um especial cuidado no começo do tratamento. É aí que recorre. E é a hora que você precisa anticoagular esse sujeito direito, né? Manter a anticoagulação dele direito. Então, a gente tem aqui os vários esquemas, né? Se você vai usar varfarina, e a gente vai usar em algumas situações, aquilo da cobertura da heparina de baixo peso, heparina não fracionada, por um período de pelo menos 5 dias, por causa da história da proteína C, e você tem a dabigatran e a idoxabana, que precisam de um curso de enoxaparina primeiro, presta atenção. Você não vai dar alta para o seu paciente tomando dabigatrana ou edoxabana e vai mandar ele para casa, porque ele precisa desses dias, da dabiga de 9 dias, a idoxa de 5 dias, de anticoagulação plena com enoxaparina, que é para resolver fazer uma anticoagulação mais intensa naquele período de maior recorrência. Para a Riva e para a Pixa, você já pode dar alta para esse moço, com a Riva 15 miligramas 2 vezes por dia, com a Pixa em dose dobrada por 7 dias, 10 miligramas 2 vezes por dia, tá certo? Por 7 dias. Lembrar disso, tá, gente? Não dá alta com 20 miligramas. E lembrar, esse paciente precisa tomar o remédio. Se você desconfia que ele não vai tomar o remédio, por causa de preço, enfim, qualquer dúvida, certifique-se de explicar para ele que ele tem um risco maior nesse primeiro período, tá certo? Eu falei para vocês que a gente não tem comparação entre essas drogas, qual droga escolher, né? Isso aqui é só para mostrar, isso aqui é dados de estudos, reunião de resultados de estudos que não foram feitos para essa conclusão e que, na verdade, não tem sempre um viés de seleção isso aqui, né? Não foram feitas para comparar, mas só para mostrar que o sangramento gastrointestinal, a Pixa sangrou menos que a rivaroxabana, em outros sangramentos maiores também, a dabigatran menos que a rivaroxabana, e em qualquer sangramento, a pixabana menos que a rivaroxabana. A gente tende a fazer isso, a dar a Pixa para um paciente com maior risco de sangramento, e rivaroxabana para o paciente com maior risco de trombose, né? Mas realmente não tem essa comparação
claro. Eu não vou detalhar o que está aqui, mas é só para dizer, depois você, na revisão, você olha esse estudo, é só para dizer assim, gente, precisa dar a dose recomendada, não fica diminuindo a dose ou aumentando a dose, você não pode aumentar a dose, né? E nem diminuir a dose, porque o paciente que toma a dose inadequada trombosa mais, ou recorre mais, então, e tem maior mortalidade, inclusive, tá? Então, o ideal é usar a dose recomendada. Antídotos a gente tem, o Andexanet já está no mercado também, o hidracizumab foi até mais precoce, por isso que muita gente usa dabigatran, especialmente neurologista gosta, né? Porque se o paciente fizer um AVC isquêmico, eu tiver que fazer um alteplase nele, eu tenho como cortar o efeito da dabigatrana com um anti inibidor de trombina. Agora a gente tem o andexanet alfa também, e essa situação talvez seja a situação em que esse antídoto é mais demandado. Para sangramento, geralmente é só suspender a droga ou uma cirurgia que dá para esperar um pouco, em 24 horas ela está clareada. Então, é mais difícil, mas pouco você precisa desse antídoto, mas essa situação do AVC é a mais premente, digamos. Em situações especiais, então, indivíduos frágeis, né? Esse estudo é bem legal, é o registro da Espanha, a Joyce está fazendo esse registro aqui no Brasil também, lá na Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia, fica bem legal, mas é um registro só para mostrar o indivíduo frágil, quem é? É o cara com mais de 75 anos, um sujeito com clearance de creatinina menor que 50, um indivíduo que pesa menos de 50 quilos, não que os frágeis sejam muito frágeis, como vocês podem ver na foto, mas, enfim, os pacientes frágeis, engraçado, é que eles têm menos recorrência de trombose, mas eles sangram mais, né? Então, é só para lembrar, o paciente frágil, o risco é sangramento, né? E quando você vai ver isso aqui, é um estudo que pegou os pacientes acima de 75 anos com FA, né? Isso dos estudos fundamentais, tá? Dos estudos que foram usados para aprovação da droga, né? Quando a gente faz uma subanálise da, 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 uma análise de subgrupos daqueles estudos fundamentais, você vê que você tem, ao contrário do que a gente imaginava, você tem até diminuição da embolia sistêmica, né, nesses pacientes, não, e até redução em algumas drogas, né, nos estudos, e até redução de sangramento maior, mas sempre com aumento do sangramento gastrointestinal nos pacientes de mais de 75 anos. Conclusão não é para deixar de usar, ele é protegido e vigiar sangramento gastrointestinal. Uma coisa que é importante é lembrar o uso da aspirina nesses pacientes. Às vezes é um paciente que tem um risco arterial, ele está tomando aspirina, ele faz uma trombose, você dá o DOAC e a aspirina. Aí ele vai sangrar, né? Ele já não precisa dessa aspirina nessa condição. O peso, né? Os pacientes de sobrepeso ou obesos, né? É interessante que a recorrência de trombose nesses pacientes é menor, inclusive, né? Então, estão ganhando eles. Isso em relação a vários estudos, alguns estudos fundamentais, outros não, tá? Outros tipos de estudo, mas eles trombosam menos, mas os pacientes de baixo peso, como o Don Quixote, eles sangram mais, tá? E os obesos no mundo do sangramento, tá? Como o Sancho Panza, no mundo do sangramento. Depois vocês olham com calma esse trabalho, que é muito bonito, ele faz as análises a cada índice de IMC, tá? Em cirurgia bariátrica, que é uma outra pergunta que é recorrente para a gente, né? O paciente que faz trombose
ou depois da bariátrica, ou mesmo a profilaxia, mas é basicamente com trombose. Se depois que eu faço ou um Y de Roux ou um SLI, se eu posso dar a droga via oral, e pode, né? Você vê que não tem diferença entre o pré-operatório e o pós-operatório em pacientes após bariátrica, né? É um estudo com pouca gente, mas é o suficiente, é um estudo de farmacodinâmica aqui para mostrar que ele absorve, e isso aqui foi feito com rivaroxaban, tá? Então, de um modo geral, nos extremos de peso, enoxaparina, você vai usar até 150 quilos, 1 miligrama. Depois, você usar isso, mas o mais importante é monitorar de 10, tá? No paciente acima de 150. Nos DOACs, entre mais de 120 ou IMC maior que 40, medir a concentração, pico e vale, ou não usar DOAC. E a varfarina é só monitorar a anemia que dá certo, certo? E, na verdade, ela nem depende do peso. Né? Coitado, falam muito mal dessa droga, ela é boa. Né? Só para lembrar, isso eu já falei para vocês, da função renal, né? O problema do sujeito com função renal inadequada é acumular a droga. Então, aqui a gente vê esse estudo bem interessante, é uma recomendação da Sociedade Australiana, e só para mostrar quanto que acumula da bigatrana, ela acumula muito, então os primeiros acidentes e mortes de hemorragia com a da bigatrana, que foi o primeiro DOAC, né? Eram pacientes com insuficiência renal, com função renal ruim, e que acumula droga e fazia superdosagem sangrar no rim, né? A Pixaban e a Riva acumulam muito menos, né? Mas acumulam ao longo do tempo, tá? Então, é prestar atenção disso. Então, a recomendação na Austrália, clearance de 30 a 49, usar ou a Pix ou Riva, lembrar que esses pacientes têm maior risco de ter FA, mas o sujeito já vai ficando doente, tem mais risco de ter FA. De 15 a 30, doença grave, tem alto risco de sangramento, a Pixa até 25, o Rivarocas até 15, isso é recomendação lá da Austrália, tá? E em diálise é só varfarina e verificar risco-benefício de anticoagular esse paciente, tá? Esse aqui é um estudo retrospectivo, toma cuidado, esse estudo está sendo muito usado para indicar a Pixaban em paciente em diálise. Mas lembra, é um estudo retrospectivo de dados do prontuário do Medicare, tá? Entre 2013 e 2018, eles olharam 9 mil pacientes com varfarina e 3 mil com a Pixa. Isso é um viés de seleção óbvio. Então, quer dizer, né? Eu vou dar a Pixa para o cara com menos risco hemorrágico, pacientes em hemodiálise, tá? Eu vou dar para o menor risco, então dá certo, né? Fica melhor, diminui a recorrência, diminui o risco de sangramento maior com a Pixa, mas é que eu estou escolhendo o doente. Toma cuidado com isso, tá? Precisa ser um estudo randomizado mesmo. Esses são estudos, eu vou deixar aqui, não vou comentar muito, mas é basicamente análise de subgrupo dos estudos fundamentais, e nós estamos falando de clínica abaixo de 50, mas não é insuficiência renal, tá? E que basicamente não teve diferença. Em diálise, esse gráfico é horrível de analisar, mas é só para mostrar para você que se eu dou 5 miligramas de Riva antes da diálise, de Apixa, perdão, é como se eu tivesse dado 2,5, tá? E após a diálise, não, aí 5 miligramas faz a dose faz o nível sério que eu preciso. Então, é só para lembrar, se você for fazer em diálise, é para fazer depois. É só um estudo, essa recomendação não é clara ainda, tá? Então, esse estudo eu achei bonitinho, os desenhos que ele fez, com pacientes com TEV e clearance menor que 50, comparando DOAC e AVK, a TVP recorrente não mudou e o sangramento reduziu um pouco, e as indicações são ou você usar a dose estándar, ou você reduzir a dose, ou você não usar,
E aí, usar com cautela, eu não tenho ideia do que seja usar com cautela. Na verdade, assim, se o seu paciente é o paciente de risco de sangramento, é melhor você não usar. É basicamente isso, enfim, a decisão ser assim. Você vê que com pacientes com FA, ele é muito mais, reduz muito mais a dose e usa com cautela ou não usa, tá certo? Isso por conta de que esse paciente é um paciente geralmente mais idoso, mais frágil no risco de sangramento, né? Os pacientes com trombose venosa geralmente são mais jovens, nítido, e com menor risco de sangramento. Esse paciente vai tomar o resto da vida dele, esse aqui não vai tomar por períodos mais curtos, tá certo? Aqui é só para mostrar as doses e as reduções, dependendo do clearance de creatinina, tá? Isso é mais para deixar para vocês como orientação e sempre prestar atenção nisso. Gente, eu já vi paciente tendo alta, tomando rivaroxabana e sem ter uma creatinina dosada, tá? A gente vê isso. Você olha para a cara da pessoa, ela tem uma cara de saudável, a função renal deve ser boa e manda ver. Não pode, né? Tem que fazer, eu tenho que saber como é que é a creatina. E, finalmente, paciente com cirrose hepática. O paciente com cirrose hepática é um paciente esquisito, porque, apesar dele ter um defeito de coagulação importante, né, de prolongamento dos tempos, de ter deficiência de fator, ele sabe fazer trombose também. Os inibidores caem, porque esse equilíbrio fica desequilibrado e ele é capaz de trombosar também, né? Então, às vezes, você vai ter pacientes com trombose aguda, tendo cirrose, e os pacientes com FA, que aí é aquele paciente que a FA e a insuficiência hepática, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O cara pode ter FA e perder o fígado, uma doença independente da outra. Esse é um estudo, né? Uma avaliação de pacientes com fibrilação atrial e cirrose hepática, e comparando DOAC e varfarina em cada um dos estudos, e você vê assim, aqui a quantidade de pacientes, né, que tinham child B ou C. Child A é igual ao normal, mas child B ou C, C já é um cara que você não tem vontade de anticoagular, porque o risco é muito grande. E você vê que a proporção varia de estudo para estudo, mas você vê que geralmente o DOAC tem menos sangramento que o AVK nesses pacientes. E eu gostei dessa bold or brave, né? Corajoso e ousado, né? Para fazer esse tipo de estudo e você vê que é seguro o DOAC nesses pacientes. De novo, você vai ter que ter o paciente ideal, calcular esse risco de sangramento, ter a possibilidade de fazer um anti-10, ter a possibilidade, eventualmente, de ter um antídoto. Então, não é para ser ousado e corajoso em qualquer lugar, né? Ousado e corajoso a gente mas também não é besta de ficar fazendo isso num lugar que você não tenha rede de proteção, né? Para o seu paciente. E, pessoal, esse era o último slide, era o que eu queria mostrar, e a gente pode ter as dúvidas. E obrigada pela atenção de vocês. Desde como ninguém fala, eu vou falar rápido aqui. Fale. Parabéns aí, obrigado pela aula. Eu tenho duas perguntas que podem ser simples, mas eu tenho algumas dúvidas. Você mostrou aquele gráfico lá de NRI em relação a entre 2 e 4 o risco de trombose e de sangramento. A minha pergunta é assim, quando a gente vê muito isso na hemoterapia, os colegas que têm um RNI de 2, 2 e pouco, e querem corrigir isto. Então, você falou que não tem risco de sangramento entre 2 e 4. Eu queria que você me ensinasse um pouco isso. Tá bom. Então, são duas questões, eu acho que duas situações diferentes. Quando eu tenho 2,5 de RNI, porque eu tenho insuficiência hepática, porque
e quando eu estou usando anticoagulação? É isso que você está perguntando. Exato. Na verdade, Dante, acho que a resposta simples para isso é isso. O paciente que anticoagula, que tem um RNI de 2,5, ele vive no risco de sangramento. Entendeu? Eu vou corrigir o paciente com 2,5 porque ele tem uma insuficiência hepática ou porque ele vai para a cirurgia, enfim, porque esse cara eu posso botar ele normal que ele não vai trombosar de novo. O paciente com trombose, se eu botar ele normal, ele trombosa de novo. Entendeu? É isso que você está perguntando, né? Mas eu queria entender, você acha que deveria corrigir, né? Por exemplo, não o paciente com trombose, mas o paciente que é o que o paciente que às vezes a gente encontra aqui, os colegas que avaliam falam, olha, ele tem vai para uma cirurgia, enfim. Isso. Esse cara tem risco de sangrar, sim, claro. Tanto que, quando o meu paciente que está anticoagulado vai para uma cirurgia, eu reverto isso. Eu corrijo o RNI dele. É isso que você está me perguntando, É isso, né? é isso, é isso, é isso. Em suma, RNI de 2,5 não é baixo o risco de sangramento. Ele tem um risco de sangramento muito maior do que você que tem um de RNI, com certeza. Mas ele vive assim, é o preço que ele paga para não trombosar de novo. Entendi. Então, Outra coisa essa é. rápida é assim, você falou que esses caras com cirrose têm risco de sangrar, mas fazem trombose. Por que fazem trombose? Sei lá, não é que é sei lá. Eles são capazes de gerar trombina suficiente. Quando você pega esses estudos com cirrose hepática, que a gente tem métodos mais finos de olhar, eles geram trombina, por quê? Porque ele, ao mesmo tempo que ele não faz o fator, ele também não faz os inibidores antitrombina, proteína C e S. Então, esse equilíbrio de geração de trombina fica não é só falta de fator, mas é falta de inibidor, então eu fico numa situação que eu consigo fazer trombina. E eles geram trombina. Você faz esses testes de geração de trombina, é impressionante. É diferente um cara que tem um RNI prolongado, que ele tem deficiência de STAT, vamos dizer, né, congênita, ou por causa do cirrótico. Esse cara gera pouca trombina, esse cara gera trombina. E é capaz de fazer Obrigado. trombose e faz, né? E faz. Obrigado, Deise. Deixa eu ver o chat aqui. A redução da dose de dor que pós... Ah, ótimo, Luiz Eduardo. Riso. Você está bom, Riso? Então, a redução de dose após 6 meses de anticoagulação, que é bem um estudo choice, né, da rivaroxabana. Tem estudo da Pixa também, mas o Choice talvez seja o melhor. O Choice é um estudo que eles pegaram os pacientes que já tinham completado 6 meses de anticoagulação e colocaram os pacientes para tomar ou a dose de 20 miligramas, que é a dose full, ou 10 miligramas, ou aspirina, eram 3 braços. A aspirina foi exigência do FDA, tá? Para não deixar o paciente com placebo, mas, enfim. Quem entrou nesse estudo foram pacientes em que eu tinha certeza de que não precisavam de anticoagulação. Então, esses pacientes não entraram no estudo, porque eu ia suspender mesmo. É um paciente que teve uma trombose provocada, é um paciente jovem, de história familiar. Esse eu sei que era só isso, eu tiro eu vou parar com 6 meses. O outro é que eu tinha certeza que precisava. Então, é um paciente ou muito jovem, que faz uma trombose espontânea, um homem, especialmente, eles trombosam mais que as mulheres, ou um paciente que tem um fator de risco constante ou permanente, uma trombofilia grave. Esses caras não entraram no choice. Entrou quem ficou em cima do muro. E aí mostrou que usar 20, usar 10 ou usar aspirina para recorrência de trombose, você com 10 e 20 você recorre à mesma coisa, né? E recorre menos que com aspirina, então usar aspirina não faz muito sentido,
mas o 10 e o 20 fazem o mesmo serviço em proteger trombose e sangra menos com 10, tá? Então, você poderia usar 10 neste paciente. Então, é isso que o estudo conta para mim. Se eu estou usando, tendo um paciente que usar 20 ou usar 10 é a mesma coisa, esse paciente não tem um risco muito grande. Mas eu fico com medo de tirar. Como o risco de sangramento é pequeno, eu mantenho, tá? Basicamente, se você acha que você precisa manter, é manter com 20. Se esse paciente deve ter um risco baixo, que você poderia até suspender, mas você está reticente, ou às vezes o paciente está reticente, você pode usar 10. O que eu tenho visto, Riso, muita gente chegou nos 6 meses, ele diminui a dose. Às vezes, para pacientes que claramente precisam de anticoagulação. Não é assim, tá? Não é porque a partir dos 6 meses cai a recorrência, cai. E quem recorre mais no começo mesmo, né? Toda vez que você está dando anticoagulação para o sujeito, você suspende a anticoagulação, o risco de trombose dele está aqui. Você dá anticoagulante, vem para cá. Suspendeu o anticoagulante, sobe de novo o risco, certo? E quanto mais perto desse momento, maior a taxa de recorrência, né? Então, a recorrência em 2 anos ela é maior do que em 10 anos. Mas em 10 anos, o Prandoni mostrou isso lá em 2008 já, em 10 anos, quando você pega a trombose espontânea, metade das pessoas vai recorrer. E as tromboses provocadas, não é pouco também, é 25% em 10 anos. Ele mostrou isso bonito. Então, você tem um contingente de pacientes que vai recorrer, apesar de ter sido provocado, por exemplo. O que está errado, eu acho, nessa redução da dose, é você reduzir dose em paciente que você sabe que precisa de anticoagulação. Esse cara não reduz, não, né? Acho que no chat não tem. Tem mais um agora, da Tem Marcela, mais né? uma que é da Marcela, que é um paciente que fez um AVC, uma trombose arterial, numa trombocitemia. Veja, a aspirina, ela é usada, se você fizer um AVC isquêmico que não dependa que não seja embólico, né? E no caso da trombocitemia, é o caso, você pode usar aspirina só, né? É o tratamento. A gente vai usar anticoagulante, basicamente a ideia é quando você, embora isso esteja um pouco mudando, e eu explico por que está mudando, mas colocando aqui, quando você tem trombose arterial, em território arterial, mas que é trombose de êmbolo, você usa anticoagulante, né? Então, isso precisa ficar claro. Às vezes, e isso em trombocitemia essencial, você precisa prestar muita atenção, porque às vezes é um paciente mais idoso que já tem um risco arterial básico dele e que às vezes tem uma embolia mesmo, né? E não é uma trombose arterial por placa de ateroma. Quando é por placa, a droga é o antiplaquetário. Quando é embólico, a droga é anticoagulante. Então, eu olharia o caso específico, Marcela, para definir isso, mas basicamente a resposta é os antiplaquetário mesmo, tá? Acho que era isso, né? Acho que sim, né? Não sei se algum residente quiser também fazer uma pergunta, abrir o microfone, acho que é bem. Aproveitem a oportunidade, né, Deise? Bem que a gente está sempre por aí. Exato. Se não tiver pergunta, a gente já passa para a aula da hemoterapia, que vai ser da Melca hoje, daqui a pouco. Então já são 9 em ponto agora, quase, né? Faltam 9 horas, segundos, né? 32 graus de temperatura ambiente. Exato. Tá bem, Tá bom, bem gente. inverno, né? Obrigado, Pois é. Deise. Parabéns. Obrigada a Parabéns vocês. pela aula aí. Obrigada. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, boa tchau, semana, gente. pessoal.